Primavera, o tempo começa a esquentar. Quando a gente piscar, já chegou o verão. E aí, com o verão e o calor, os casos de febre amarela também voltam a aumentar. Só aqui em São Paulo, o número de casos da doença cresceu mais de 400% esse ano. É por isso que a gente está aqui hoje na companhia do Dr. Halcyon Teixeira, que é infectologista, é do Emílio Ribas aqui em São Paulo, hospital de referência nesse assunto. Está aqui justamente para ajudar a gente a entender, né, doutor, como é que a gente pode se prevenir. Por que é importante a gente falar disso agora, nesse momento do ano? É muito importante falar agora porque houve uma quantidade de casos muito grande de febre amarela, período de janeiro até abril, comecinho de maio. Com o frio, a quantidade de mosquito e de circulação viral diminuiu, porém agora, com a chegada do tempo mais quente, primavera indo para o verão, a gente tem quase certeza absoluta que haverá casos novamente em humanos e a gente precisa tentar fazer um bloqueio e o principal deles é o bloqueio vacinal. A hora é agora, porque apareceu um macaco morto em área onde a gente não tinha tido caso, né? Então, o estado de São Paulo, né, até recentemente, ele era considerado só a parte do norte, nordeste, que era uma parte com risco de febre amarela. E esse ano a gente viu a febre amarela no final do ano passado para esse ano, descendo aqui para a região de São Paulo, Vale do Paraíba, e recentemente nós tivemos, uma maneira que a gente tem de que a febre amarela está chegando, a confirmação de macacos mortos na região de Caraguatatuba, ou seja, litoral norte, coisa que não havia acontecido até então. Então, se o macaco está morto, é porque o vírus chegou lá e em breve, daqui uns 2, 3 meses, é possível que aconteça caso em humanos. Então, é uma região que não havia febre amarela, não era área de recomendação de vacina até bem pouco tempo. Então, as pessoas precisam ter essa conscientização que o vírus chegou no estado de São Paulo, ele vai fazer parte agora por bons anos e que a vacinação faz parte agora da rotina para a febre amarela. Pois é, a gente já conhece o comportamento, né, da doença. Aparece macaco, daqui a pouco aparece em humano. Isso. O problema é muito sério, no Brasil inteiro. A gente vai até mostrar aqui os números para contar com a ajuda do doutor para entender a gravidade dessa situação, né? Aqui são os registros no Brasil. O aumento no país inteiro é bastante importante, né, doutor? Foi. O que aconteceu é que este ano passado foi Minas Gerais e aí depois Espírito Santo, Rio de Janeiro, mas no final do ano passado para este ano houve uma chegada do vírus, uma chegada meio que programada, mas que foi além do que o esperado nessa região de Mairiporã, Atibaia, ou seja, regiões até então livres da circulação do vírus. Mas vamos só falar aqui primeiro dessa realidade Brasil, e depois a gente vai falar especificamente de São Paulo, mas Brasil, a gente teve de julho de 2017 até maio desse ano, 1.266 casos com 415 mortes. Aí, se a gente faz uma comparação com o período anterior, né, de 2016, abril de 2016 até junho de 2017, eram 733 casos com 241 mortes, ou seja, 73% de aumento. Foi. Esse é o número Brasil. E a gente partiu antes disso, de muitos poucos casos, em 2016, para começar os casos lá na região de Minas, para depois, a hora que os vírus foi circulando cada vez mais, então Minas, São Paulo, Rio, e aí aconteceu isso, essa grande quantidade de casos, e a gente tem aqui uma letalidade de mais ou menos 35%, ou seja, de cada 3 pessoas que pegaram o vírus, uma morreu. Por isso que a importância de uma doença muito grave e que tem prevenção. Agora, doutor, por que a gente ainda tem tanto problema, tanta dificuldade de convencer as pessoas a irem se vacinar? Porque se eu for hoje no posto, eu consigo me vacinar contra a febre amarela tranquilo. Hoje consegue, a vacina continua liberada, indicada para todas as pessoas que tenham, que podem tomar. A vacina da febre amarela, especificamente, ela tem um detalhe, porque ela é feita de um vírus vivo meio morto, ele chama-se atenuado, ou seja, ele não está totalmente morto, mas não está totalmente ativo. E em algumas pessoas ele pode causar doença, febre amarela, pela vacina. É muito raro isso acontecer. É a exceção da exceção da exceção. Da exceção. Então é muito mais fácil você ter febre amarela doença para quem tem a indicação realmente de tomar a vacina do que ter um problema com a vacina. Mas hoje a gente vê esse movimento anti-vacina, você vê que mesmo com sarampo e pólio houve uma dificuldade, né? A gente tem HPV também com muita dificuldade e febre amarela houve um ápice aqui de as pessoas até roubarem vacina e depois de um certo tempo com essa indicação às vezes de que a vacina foi fracionada, o que eu não precisava, que a doença foi controlada, as pessoas deixaram de procurar e isso é um grande engano. Doutora, pessoas de qualquer idade podem tomar? Crianças, idosos? Tem alguma contraindicação? A febre amarela especificamente a gente recomenda acima de 9
meses. Se for uma área que está ocorrendo muita febre amarela, a partir dos 6 meses de vida. E até os 70 anos é seguro, tá? Desde que, se a pessoa tiver alguma comorbidade a gente fala doenças crônicas. Se ela tem um diabetes, uma pressão alta e tiver controlado, tá? O médico faz uma avaliação simples e valida, ou mesmo ali na sala de vacina. Agora, se a pessoa toma algum remédio que baixa a imunidade, acima de 70 anos, ou alguma coisa muito específica, faz quimioterapia, aí essas pessoas não podem tomar especificamente essa vacina, porque elas têm um risco maior daí de ter essa doença pela vacina. Mas a exceção, essas dúvidas nós entramos para tirar, a gente consulta, discute, vê risco-benefício, né? Por exemplo, nós tivemos numa região próxima aqui de São Paulo uma idosa que não foi vacinada e que a princípio não teria uma contraindicação absoluta, não sei a idade, mas ela estava num ápice ali das doenças e ela teve doença por febre amarela. Então essa é uma decisão que tem que ser compartilhada, mas via de regra, a não ser que haja uma contraindicação muito grande, a gente vacina. Tem que vacinar, em especial se você está no estado de São Paulo, o crescimento aqui tem sido muito impressionante. Então, a gente precisa. Vacina é o único jeito de prevenir, né, doutor? A melhor forma é a vacina. Tem que vacinar, é de graça, é só se organizar e ir lá tomar a vacina. A gente vai para o intervalo bem rapidinho, que na volta você vai conhecer uma moça que com 18 anos já está transformando o mundo num lugar melhor. Você vai conhecer o trabalho da Gabriela com refugiados. A gente volta já já.